Bom, vamos direto ao ponto. O cenário macroeconômico atual está apontando para uma convergência que honestamente é crítica. A gente está prestes a ver uma realocação de capital simplesmente sem precedentes no mercado global. E entender essa dinâmica não é mais uma questão de luxo ou de opção, é uma necessidade absoluta de sobrevivência patrimonial para os próximos anos. Hoje, a gente vai mergulhar direto nos dados brutos, na estrutura real que mostra por que a base da economia moderna está mudando sem volta e, claro, o que precisa ser feito imediatamente a respeito. A primeira coisa que precisa ficar muito claro aqui é a seguinte: esqueça o que foi ensinado no passado. Aquelas velhas cartilhas que mandavam acumular dinheiro na poupança ou confiar cegamente nos rendimentos de títulos tradicionais do governo, olha, tudo isso está oficialmente obsoleto. Ponto final. Continuar operando com essas regras que a geração anterior ensinou é basicamente a receita exata para a estagnação. Enquanto uma massa enorme de pessoas segue esses concílios ultrapassados e vê as próprias economias derreterem com a nova realidade, uma minoria altamente analítica já está ajustando as rotas dos portfólios hoje mesmo. E o verdadeiro gatilho de toda essa mudança monumental se resume a um número bem específico, mas assustador: 84 trilhões de dólares. E não, isso não é um palpite solto no ar. É a totalidade estimada para a grande transferência de riqueza. Preste bem atenção. 2026 marca o início da curva mais brutal do maior evento de herança de toda a história da humanidade. É uma montanha de ativos começando a passar em massa da geração dos baby boomers para gerações mais novas. É tanta liquidez mudando de mãos ao mesmo tempo que as instituições bancárias tradicionais já estão numa luta frenética, só tentando acompanhar o volume e a velocidade desse dinheiro todo. Mas a gente esbarra numa realidade técnica muito dura no mercado atual. A vasta maioria simplesmente vai ficar de fora dos benefícios dessa transição de 84 trilhões. A projeção mostra que 90% dos indivíduos vão assistir essa fortuna passar direto, engolidos pela ignorância sistêmica e pela falta de um planejamento estratégico real. Apenas uma fração bem seleta, na casa dos 10%, está ativamente preparada para capturar e multiplicar essa riqueza toda. O fato é que trilhões vão mudar de mãos, e não entender as regras que regem essa nova economia significa, na prática, escolher o lado perdedor. A urgência de verdade para quem quer independência financeira atingiu um nível crítico. A seção número 1 do nosso alerta examina exatamente os mecanismos ocultos do mercado, o dreno invisível e a destruição da riqueza. O ambiente econômico atual é cheio de armadilhas desenhadas milimetricamente para eliminar o capital de investidores de varejo que não estão preparados. O patrimônio herdado não some por acaso, tá? Ele é sistematicamente corroído. São 3 pilares principais fazendo esse trabalho. Primeiro, a inflação. É como um imposto invisível cobrado todo santo dia, esmagando de forma drástica o poder de compra de qualquer dinheiro que fica parado. Segundo, as novas legislações agressivas. Propostas pesadas de impostos e tributações predatórias feitas exatamente para morder fatias gigantes desse repasse geracional. E terceiro, a volatilidade do mercado institucional, onde os grandes tubarões forçam movimentos bruscos para o varejo vender no prejuízo, ironicamente, pouco antes de um fluxo gigantesco de liquidez entrar. Mas a raiz de toda essa falha não é só matemática, é psicológica também. Isso nos joga direto na armadilha da mentalidade de loteria. É aquela crença falsa e perigosa de que receber uma transferência repentina de dinheiro resolve num passe de mágica a instabilidade financeira no longo prazo, sem precisar de uma gestão ativa. A gente precisa derrubar o mito de que herança passiva é suficiente. Uma coisa é receber ativos, outra, completamente diferente, é construir um motor de riqueza sustentável dentro dessa economia ultravolátil dos anos 2020. Sem defesas agressivas, o dreno invisível vai aniquilar o capital num piscar de olhos. Então, já que a gente sabe que o sistema legado foi desenhado para confiscar e drenar o capital, o foco técnico precisa ir para a solução. Vamos à seção 2, a nova economia e como derrotar esse dreno. Existe uma dicotomia de alocação que é essencial para proteger qualquer patrimônio antes do pico de 2026. De um lado, você tem os sistemas legados, poupança tradicional, títulos antigos. Olha, com as mudanças nas taxas de juros, essas antigas opções viraram verdadeiras âncoras. Elas são matematicamente incapazes de superar a inflação real hoje. Do outro lado, o salto de migração para a nova economia, materializado principalmente em coisas como imóveis tokenizados e portfólios guiados por inteligência artificial. A resposta para essa crise não é tentar lutar contra impostos usando ferramentas de banco do século passado, sabe? Mas sim se posicionar ativamente nessas novas fronteiras da tecnologia. E para fazer essa migração do jeito certo, é essencial mapear para onde o capital inteligente está indo. Primeiro, para os ambientes descentralizados de alto rendimento. Eles cortam os bancos ineficientes do meio e devolvem a margem de lucro direto para quem detém o ativo. Segundo, os mercados de imóveis tokenizados. Imagina pegar uma propriedade física e fracionar via blockchain.
Isso joga uma liquidez revolucionária em ativos que historicamente ficavam totalmente imobilizados. E terceiro, os portfólios orientados por IA. O grande truque aqui é anular a emoção humana usando algoritmos para navegar pelas turbulências do mercado em tempo real, achando oportunidades sistêmicas com uma precisão matemática absurda. Tendo mapeado essa ameaça gigantesca e identificado onde estão as estruturas da nova economia, a gente chega num ponto de virada tático crítico. A questão inadiável agora é: como exatamente a gente posiciona um portfólio de forma eficiente antes que essa estreita janela pré-2026 se feche de uma vez por todas? Porque não adianta nada ter toda a teoria analítica na mão se isso não for convertido em execução prática e imediata. O plano de ação direto exige 3 passos bem rigorosos. Primeiro de tudo, fazer uma auditoria implacável da estrutura financeira. É o momento de achar e cortar qualquer exposição desnecessária aos bancos tradicionais e fechar aquelas vulnerabilidades tributárias. O segundo passo é sobre eficiência de dados, superar as barreiras de comunicação geracional. É preciso que quem transfere o capital e quem gere esse patrimônio alinhem os ponteiros técnicos para não deixar nenhuma brecha durante a transição. E o terceiro passo é a consolidação em si, uma diversificação pesada, tirando o dinheiro do formato fiduciário inativo e migrando ativamente para aqueles setores tecnológicos que aguentam o impacto, como os ecossistemas tokenizados e as gestões automatizadas que a gente mencionou. O cenário técnico, pessoal, está delineado de forma cristalina. As velhas âncoras financeiras vão continuar afundando o capital de quem se agarra a elas, enquanto os novos motores digitais vão simplesmente decolar no epicentro dessa transferência histórica de 84 trilhões. Deixar de ser um alvo passivo das velhas estruturas para virar um arquiteto ativo na retenção de valor, essa é a decisão mais crítica da nossa década. A questão implacável que fica no ar é, diante dessa avalanche de trilhões, quem vai sofrer as consequências da obsolescência e quem vai dominar o novo capital? Para não ficar de fora dessa nova economia e construir a sua liberdade financeira, inscreva-se agora no canal Finança e Futuro. Até o próximo vídeo.